Está no ar o podcast que vai tocar as suas ideias. Pra você que achava que a gente não voltava, a gente voltou. E este é o podcast que vai pocar as suas ideias. Meu nome é Guto e eu estou muito frustrado. Eu queria ser semelhante ao João Marcos na habilidade de fazer cuscuz, mas eu não sou, cara. Misericórdia, cara, não queira não. Eu comprei uma cuscuzeira, velho. Rapaz, eu não comi essa iguaria ainda não, cara. Aí... bicho, não, tu tem que vir aqui em casa então, ver se Então, em janeiro... Aí eu fui na casa do João Marcos, comi um legítimo cuscuz nordestino, aí fui fazer aqui e ficou uma droga o meu. Não, quem é bom pra fazer cuscuz aqui em casa é minha sogra, Dona Sônia, e a Rita. Aí é maravilha. Mas o meu fica seco, fica seco e murcho. Mas é isso aí, pessoal, o legítimo nordestino aqui, João Marcos na área. E eu tô aqui com o Vini, que quando ele escuta aquela música Lindo, Lindo, Lindo És, ele fica tão triste porque ele não é tão lindo quanto Jesus, mas ele fica alegre porque ele tem esperança que na glória ele vai ser semelhante a Cristo. Eita! Mas ele tem uma coisa semelhante a Cristo, né? É porque nele não há nem beleza nem formosura. Eu usei a música, né? Você ia fora do texto. Rapaz, uma vez eu fui pregar numa igreja, no culto de jovens, aí tocaram essa música aí. Aí eu falei assim, seus danadinhos, vocês ficam falando que Jesus é lindo, que vocês estão apaixonados, mas quando passa o primeiro bumbumzinho maior, vocês viram o olho pra olhar, né? Rapaz, escandalizei. Misericórdia. Mas fala, galera, eu sou o Vini, tô aqui com o Guto, que até pouco tempo atrás achava que ser semelhante a Jesus era ter barba grande, cabelo comprido e usar túnica. Nossa! E ainda tem alguns pesquisadores aí que estão falando que Jesus era negão, cara, então tá de boaça, mano. Só falta achar um Jesus lá, Black Power, com Rastafari, sei lá, uma trança na rua. Já pensou? Mas aí é que tá, se Jesus tivesse cabelo grande, ele deveria ser nazireu, não? E ele não era. Ô, João. O João tá preparando as perguntas pro episódio sobre TDAH. Mas mas ele não era nazireu porque ele tomava uns vinhosão, né? Então, ele não tinha cabelo grande. Ou não era só nazireu que tinha cabelo grande? Não sei, eu não tava lá, eu só respondi essa pergunta aí. Teria que fazer além do viuzão, ele tocou no filho da viúva de Naim, que tava morto lá também, não podia. É verdade. Esse episódio é um episódio sobre prolixidades, é sobre ser prolixo. Não, é sobre ser semelhança com Cristo, né? Então, não precisa ter o cabelão. Gente, e é isso aí, a gente tá aqui para falar do segundo capítulo do Discípulo Radical, que tem por tema semelhança com Cristo, que já nos legou aqui muitos trocadilhos infames, né? E vão ter muitas reflexões boas, não desista de nós aqui. Pois é, meus amigos, no último episódio, que foi o episódio número qual, Guto? É o último episódio de Discípulo Radical. 69. Episódio 69, nós falamos sobre o primeiro capítulo e a parte introdutória também do livro Discípulo Radical. E quando a gente falou sobre inconformismo, que era o tema do capítulo, a gente usou como texto base Romanos 12, 2, que é bem conhecido dos cristãos, né? Se você vive na igreja, cresceu ou não, mas está lá na igreja, você conhece bem esse texto que diz: não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E esse inconformismo para a gente não
se amoldar, né? A gente não se deixar levar pela forma de pensar do mundo. Mas a gente nisso, a gente teria que encarar 4 desafios, que foi o pluralismo, o materialismo, relativismo ético e o narcisismo. E aí você escuta esses detalhes no capítulo 69 que a gente acabou de citar. E hoje a gente vai fazer uma relação sobre a questão da transformação também para a gente se tornar semelhante a Cristo, que é o tema desse capítulo, semelhança com Cristo, do capítulo de hoje. E aí, para a gente começar a nossa reflexão aqui, conjunta, eu já queria lançar a pergunta aí, qual é o propósito de Deus para o ser humano, para o seu povo? Respondam aí para nós. Se vocês quiserem usar o Westminster aí, que ele faz a menção, né? Eu não sei nem que diabo é isso, é nome de remédio. A confissão de Westminster, que é muito famosa. É de comer o Westminster. Os nossos amigos reformados que gostam dela, né? Que ela vai dizer que o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre e se deleitar nele para sempre. É uma definição que os reformados gostam de trabalhar. Só que eu acho interessante que o Stott ele não fica conformado com essa definição, né? Ele vai para uma definição bíblica. Eu queria que vocês começassem a apresentar para os nossos ouvintes qual é essa definição bíblica do propósito de Deus para nós. Sim, ele vai um pouquinho mais além quando ele diz para a gente trabalhar uma declaração mais breve, que é ame a Deus e ame o seu próximo. Essa é a grande pegada. Simples assim, né? Não tem muito o que dificultar. Se a gente for ficar aqui fazendo tratado, a gente vai acabar querendo inventar a roda de novo, né? É verdade. E eu estou feliz aqui, logo na primeira página do capítulo 2, que ele traz essa confissão de Westminster, mas ele vai ser muito bíblico quando ele fala ame a Deus e ame ao seu próximo. E aí a gente já começa a ser amassado, que a gente vive um tempo, sabe, João e Gustavo, eu tenho até falado muito isso em nossa igreja aqui, que por conta de a gente não saber lidar com as diferenças, a gente acaba não sendo igual a Cristo, a gente acaba não conseguindo receber as pessoas que são diferentes, a gente acaba tratando as pessoas com preconceito, por exemplo, e a gente não consegue exercer o amor e a misericórdia de Deus para o nosso próximo. E o que Jesus fez foi receber o diferente, foi exercer amor e misericórdia sobre o que era diferente. Então a gente já começa sendo amassado aqui por essa definição muito breve, que é amar a Deus e amar o seu próximo. Interessante que eu falei sobre isso na IBD ontem, lá com o pessoal na igreja, e aí fui trabalhando, o tema da lição era amor, né? Que Deus realmente quer que a gente ame todo mundo, e aí fui falando, né, como a gente tem dificuldade de amar o outro, chama a dor do outro de mimimi e tudo mais, e a dor do outro só é mimimi porque esse outro não tá do nosso lado, né? Porque quem tá do nosso lado, quem a gente cria essa empatia, quem a gente se aproxima, a gente consegue se identificar com a dor do outro, a gente consegue entender por que isso é melindroso para ele, por que isso é difícil para ele, né? Então parece que a gente realmente está afastado das pessoas, por isso que a gente está guerreando o tempo todo, né? E tem dificuldade de amar. Aí, Guto, respondendo a sua pergunta, o Stott ele diz assim, ele fala que algumas dessas declarações não são totalmente satisfatórias para ele, e aí ele vai e consegue uma que o satisfaz. Que é assim, Deus quer que seu povo se torne como Cristo, pois semelhança com Cristo é a vontade de Deus para o povo de Deus. Aí ele engloba a confissão de Westminster, também fala desse amar a Deus e amar ao próximo, que nada mais é do que de fato ser semelhante a Jesus com os seus atos. Isso é muito importante. Tentar ser semelhante a Jesus é pensar quais seriam os atos de Jesus no nosso lugar, no nosso papel. Por exemplo, eu tenho uma crise com uma pessoa, o que Jesus faria no meu lugar com essa pessoa, por exemplo, no relacionamento com essa pessoa? Show de bola. E dentro dessa questão do propósito, eu achei legal quando ele fez uma relação, né, do passado, presente e futuro. Quando ele fala que o propósito de Deus, primeiro ele cita Romanos 8:29, né, fazendo uma referência daquilo que
que qual foi o propósito de Deus de antemão, né? Aquilo que Deus nos predestinou. Ele nos predestinou para quê? Para sermos conforme a imagem do seu Filho. É Romanos 8, 29. Pois aqueles que de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então o propósito de Deus era que nós, no passado, né, que nós nos tornássemos semelhantes a Cristo. E é interessante que 2 Coríntios 3,18, ele traz a mesma palavra que a gente usou no texto do capítulo anterior, segunda de Romanos 12:2, né? Quando ele fala lá, 2 Coríntios 3,18, ele usa: e todos nós com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados, ou seja, que já é presente, de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. E aqui a gente faz relação que somos transformados, é o mesmo que nós, da transformação que a gente recebe lá em Romanos 12, né? Que a gente seja transformado pela renovação da mente, é a mesma palavra. Essa transformação é aquela que vem de dentro para fora, é como se fosse Jesus na transfiguração. Quando Jesus ele foi transfigurado, né, a glória de Deus que estava dentro dele, a gente só conseguia ver, os discípulos só viam a humanidade dele, a glória de Deus se revelou naquele momento, e eles puderam ver que Cristo era Deus de fato. Então, essa semelhança com Cristo tem esse propósito de que as pessoas olhem para nós e nos enxerguem como sendo discípulos de Jesus. Agora é interessante também que esse discipulado ele ocorre por meio da ação do Espírito Santo, né? Quando a gente... Ô João, Oi. Eu acho interessante a forma que a NVT traduz esse versículo. Aqui é de glória em glória, que é uma tradução mais tradicional, a Almeida. Sim. A NVT ela vai traduzir por gradativamente. Né? Gradativamente, somos transformados gradativamente. Eu achei fantástico essa tradução. Muito bom, porque essa é a ideia mesmo, a caminhada, até mesmo porque é o que a gente chama, né, já dentro do, quando a gente vai trabalhar o tema de salvação na igreja, a gente trabalha a santificação como sendo o processo, né, o processo de transformação. O Espírito Santo vem, a gente vê Atos 1:8, por exemplo, e receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, né, quando o pessoal pergunta a Pedro lá em Atos 2 também, o que nós devemos fazer? Aí ele vai: arrependam-se e sejam batizados e recebam o dom do Espírito, né, que é a salvação. Aí o Espírito Santo ele começa a transformar a gente nesse processo de caminhada gradativamente, para que a gente chegue o quê? No futuro, que é o texto de 1 João 3:2, né? Nós somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Cristo se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Ou seja, a gente vê a imagem de Cristo como ele é revelado nas Escrituras. Mas no futuro, na glória eterna, né, por isso que eu fiz a brincadeira com o Vini, a glória eterna a gente vai ver Cristo face a face e a gente vai ser semelhante a ele, de fato e de verdade. Bacana desse conceito que o João trouxe, do Stott, de passado, presente e futuro, ele continua depois, ele vem afirmar que mesmo essas ações de passado, presente e futuro, elas têm a mesma direção, elas se completam. Então a ação de Deus ela começa no passado, ela se dá no presente e ela culmina no futuro, mas ela tem o mesmo direcionamento. Elas apontam para a mesma direção, que é o propósito eterno de Deus, o propósito histórico de Deus e o propósito escatológico de Deus. E aí tem uma frasezinha no final da página 25, no meu livro, não sei se vai coincidir com a página de vocês. Diz assim, se afirmamos ser cristãos, devemos ser como Cristo. Agora, o mais interessante é que o termo cristão, no início da igreja, era um termo meio que pejorativo. As pessoas falavam dos seguidores de Cristo e chamavam de cristãos, e era um troço meio assim para reduzir, né, a caminhada deles, para reduzir, era um reducionismo de identidade. E hoje eu percebo que aquele reducionismo que não era filosófico, era uma chacota mesmo, hoje se torna filosófico, porque
porque quantas pessoas afirmam ser cristãs, mas elas não são como Cristo, né? Nas suas ações, nas suas falas, também na maneira de pensar. Então, assim, parece que a gente vive algo exatamente o oposto da primeira igreja batista lá em Atos, né? Era batista. Tem desde João Batista, né? Segundo a nossa história. Os presbiterianos aí vão ficar bravos que ouvem a gente, os assembleianos aí. Não, mas eu respeito todos eles, são nossos irmãos em Cristo, né? Não, tem gente que vai falar que era pentecostal, né? Porque em Atos ali eles falaram em línguas, né? Cara, porque teve o Pentecostes, né? Então, se foi na festa do Pentecostes, nós também somos pentecostais, faz parte, né? Tá tudo na história. Batista pentecostal hoje tem, né? Falando nisso, abrindo um parênteses aqui, quiser cortar depois corta, mas a quantidade de pastor batista que militava contra a pentecostalização da igreja tradicional e hoje vibrou quando foi divulgado o vídeo da primeira dama falando no mistério, falando em línguas. Rapaz, eu tô um pouquinho Eita! Rapaz, Batista, e ela é batista. Igreja Batista aí, é do Rio de Janeiro, vou falar qual que é não, a igreja. Não é uma igreja batista aí. Eita! Mas aqui, eu não tenho nenhum problema contra isso, não. Contra ela nem nada. Meu problema é contra os pastores que defendiam uma coisa e agora, por conta do bolsonarismo, defendem outra. Mas enfim, não é assunto. O meu TDAH fugiu aqui do tema. Vamos fechar o parênteses. Não é assunto pra hoje. Mas se a Leia tivesse aqui, eu tenho uma brincadeira com ela desde a época lá de Maruípe, né? Que a gente trabalhava com os adolescentes, que eu dizia que no céu vai ter do melhor, né? Vai ter do bom e do melhor. Aí eu dizia, né, que ia ter chocolate, café, essas paradas que eu gosto. Aí a Leia ficava brava, dizendo ela que no céu a gente não vai ter nada disso. Mas por que não? Porque ela não acredita que vai ter comida boa assim no céu, essas paradas assim. Que bom que isso não é essencial. Você Queimabel tem que ter, mano, você é louco. Mas aí o Stott fala, né? Nós não sabemos com detalhes o que vai ter lá, mas sabemos que seremos semelhantes a Cristo. Isso é o que basta, né? Então, se vai ter chocolate ou café, não interessa. O que interessa é que a gente vai ser semelhante a Cristo, né, cara? Ser semelhante a Cristo com café, melhor ainda. Se Deus criou essas coisas boas, acho que no céu você vai ter coisa boa. Não, e é interessante que tudo isso é pra gente refletir a glória de Deus, né? Porque Cristo é quem reflete a glória de Deus de verdade, né? Eu dei o exemplo da transfiguração aqui, e Cristo, quando voltar, né, com toda a sua glória e majestade, ele vai refletir, né, a glória de Deus. Então, o objetivo da gente ser semelhante a Cristo é justamente que a gente reflita a glória de Deus em nossas vidas, né? Seja no aqui, aquilo que a gente faz, amando ao próximo, servindo. A gente tem alguns exemplos, né, Guto e Vinícius, no próprio capítulo aqui de Discípulo Radical, sobre exemplos de como ser semelhante a Cristo, né? A gente deve ser semelhante a Cristo como? E aí, é uma pergunta que eu faço a vocês. Tomei o lugar do Guto aí. Muito bem, gostei. E aí ele dá 5 exemplos de imitação a Cristo, né? Ele cita a imitação de Cristo de Tomás de Kempis, eu até já comecei a ler, que é um livro de devocionais do século XVI, muito famoso, né, do Tomás de Kempis. E aí ele vai citando aí, né, encarnação, a gente deve ser semelhante a Cristo na encarnação dele, no serviço, no seu amor, na sua longanimidade, na missão. Eu queria que vocês comentassem aí um pouco sobre cada uma dessas coisas. O que eu achei massa foi a pergunta que ele fez, né? Será que a encarnação foi um evento totalmente único e impossível de ser imitado? A resposta, né, é sim e não. É sim, único e impossível de ser imitado, porque Jesus foi o único, né, que assumiu a humanidade e, uma vez por todas, né, e sem a necessidade de se repetir, ele veio em carne e assumiu, né? O Deus veio em carne e assumiu. Mas não é impossível no sentido de que nós somos chamados a ser exemplo de Cristo na sua humildade, né? Que abriu mão de quem ele era para poder se tornar eu tive a impressão que ele ia para uma direção, aqui ele foi para outra, cara.
né, a construção desse argumento aqui, quando ele começa a falar de encarnação e tal. Eu achei que ele já ia falar da encarnação missional, que ele, no final ele fala, né, na missão encarnacional, mas aqui ele fala do tornando-se semelhante aos homens, né? A humildade, né? Sabe o que acontece aí? Tem esse texto que ele cita fala é um texto que a gente usa muito para falar da kenosis de Cristo, né? Desse esvaziamento. E aí tem duas coisas que me chamam muito a atenção aí. A primeira, que Jesus volta e meia, não sei se vocês já pararam para perceber isso, mas ele sempre estava dando indícios de que ele era como igual aos outros que estavam à sua volta. Por exemplo, quando ele usa a expressão filho do homem, tá ali homem com Hzinho minúsculo, estava querendo dizer que ele também era filho de um humano. Por volta e meia ele estava querendo relembrar, principalmente aos discípulos que estavam mais perto, a sua humanidade, como João bem disse. E a outra questão dessa humildade que vocês estão falando é que dentro daquele contexto, o contexto religioso da época, o judeu ele sempre esperava que as manifestações divinas fossem algo milagrosos, né? Fossem algo assim extraordinários. E é por isso que volta e meia os judeus eles pediam um sinal tanto para Jesus, o próprio Paulo ele escreve no texto uma carta a Coríntios que eu não vou recordar agora, mas ele diz aos judeus pedem um sinal. Então, tem-se aquela característica daquele povo daquela época de esperar um sinal, porque eles esperavam a manifestação de um divino de forma extraordinária. E aí Jesus vem com essa encarnação de forma simples, de forma humilde. Ele se torna homem, ele abre mão da glória que ele tinha para ser semelhante a nós. Então, essa ideia que Stott traz da encarnação, ela é fantástica, porque, às vezes, nós que somos discípulos, a gente pensa nas coisas extraordinárias. Não que a gente não deve pensar em coisas grandes, mas assim, a gente às vezes quer ser extraordinário em algumas coisas e às vezes os holofotes vêm pra gente, né? E a gente que é pastor, fazendo a meia-culpa aqui, a nossa classe tem muito disso. Tem muito disso. Como tem estrelinha de Jesus. Muito, muito. E essa kenosis de Jesus aponta exatamente o caminho inverso, né? Porque é interessante, Vinícius e Guto, que essa humildade ela leva justamente a gente ao próximo exemplo, né, de como ser semelhante a Cristo, que é a questão do serviço, que trata sobre a questão da humildade, né? E o que Jesus fez, cara? Essa parada de João 13, que é uma parada muito significativa, que a gente olha assim, qual o problema, né? Hoje pra gente é até lindo fazer um evento do lava-pés. A gente faz, o povo chora, tem gente que fica assim, né? Lava até o pé, né? Direitinho em casa, tira um pouquinho o chulé, passa um talquinho para não ficar tão fedido quando sabe que vai ter a parada do lava-pés. Não, mas Jesus ele faz uma parada que era feita por escravos. O que acontece? Os discípulos ficaram encarregados de organizar a ceia, a última ceia, mas esqueceram do escravo que iria limpar os pés deles. E aí o que Jesus faz? Com toda a humildade, ele toma o lugar do escravo e vai lavar os pés dos discípulos, né? E aí ele diz o que lá em João 13, 14, 15? Ora, se eu, sendo Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros, porque eu dou o exemplo para que, como eu fiz, vocês façam também. Hein, João, tem um paralelo com esse texto, quando Jesus vai na casa de Simão comer com ele, e aí chega aquela mulher, chega diante dos pés de Jesus, né, e lava os pés de Jesus com as próprias lágrimas ali, enxuga com os cabelos, enfim, tem toda aquela história. E aí Simão, ele reprova aquele ato com pensamento. Aí Jesus, ele dá alguns indícios para Simão: eu estive na sua casa e você não me saudou com um beijo, que era algo comum à cultura da época. E aí vem a ideia do lavar os pés, né? Porque Simão recebeu Jesus na casa dele, mas não deixou ninguém para lavar os pés dos seus convidados, né? E aí Jesus faz isso com os discípulos. E aí a gente tem o extremo, né? Que Pedro chega, não, Senhor, vai só lavar meu pezinho, lava meu corpinho todo. Primeiro ele não quer, né? Ele todo orgulhoso, vaidoso. O senhor não, o senhor é o mestre.
Eu fui visitar um pastor ancião já, que é referência para muita gente, né? O pastor Juraci. E aí bati um papo com ele lá. Ele e a irmã Márcia prepararam um café para mim, daqueles, né, de hotel. Muito bom, muito gostoso, a gente batendo um papo e a gente falando sobre preparação de obreiros, né? Aí ele falou um negócio que é muito certo, cara. Não adianta você dar primeiro, sei lá, botar o cara, dar o título pro cara. O cara tem que mostrar serviço primeiro, você tem que dar serviço pro cara. E se o cara for bom de serviço, ele é bom pro título. E o que acontece é que nem sempre é essa ordem, né? O cara recebe o título primeiro e ele quer ser servido por causa do título, né? E a liderança cristã é oposta, é aquele que serve, né? Aquele que lava o pé fedorento de todo mundo primeiro, né? Não é o cara que fura fila no retiro. É interessante que Paulo ele tem essa preocupação, né? Quando aqueles que servem, os diáconos, né? Que diácono é aquele que serve, né? Ele fala que eles sejam primeiro experimentados, né? E hoje, infelizmente, a gente tem vida dita assim, não, o cara sabe falar bem, né? Ele sabe dar uma boa aula, ele gosta de estudar a Bíblia, o pessoal gosta dele, então manda ele pro seminário, prepara ele para ser pastor. E hoje em dia os Isso caras entra muito naquilo que a gente... Os caras estão no seminário, Vini, sem... vou pro seminário, sem a igreja mandar. Aí o cara já tá lá, aí a igreja já tá, beleza. Sim, tem isso. Não, o problema não é pro seminário, o problema é sair do seminário e você fazer todo o processo de concílio sem você ter esse histórico, nem se investiga. Hoje, né, infelizmente é uma crítica que eu tenho, é que a gente não se investiga essa parte ética do cidadão. A gente estava falando sobre planejamento e eu li um livro do Josué Campanhã e encaixa muito nisso que a gente está falando aqui, porque o que a gente faz? A gente pega a pessoa, isso que o João falou, acontece muito, assim, a pessoa ela fala um pouquinho melhor, ela faz uma oração um pouco mais eloquente, então já pode dar aula ou já pode fazer alguma coisa. E às vezes a pessoa não tem aptidão para aquilo, mas a gente empurra ela para um ministério, mesmo sem ela ter aptidão. Aí o ministério não funciona, ela não fica feliz com aquilo, porque ela não está no lugar onde ela deveria estar. E aí depois começam a gerar os outros problemas. Quando as pessoas não estão no seu local de pertença, principalmente quando a gente fala em igreja, a gente tem esses problemas aí de repente, gera uma competição entre as pessoas, entre os ministérios, por exemplo, e as pessoas esquecem um pouco desse lance da encarnação de Jesus, que a gente precisa ser igual a ele também na sua encarnação, também na sua missão, né? A gente já acabou adentrando um pouco falando da missão aqui também. É interessante que com isso a gente termina também, amor é o que não existe, né? Que vira competição, a gente termina fazendo uma disputa, um ambiente de igreja, um ambiente de disputa, né? Quem faz melhor, quem é melhor, não se preocupa com pessoas, né? Eu tô tendo uma experiência muito legal de plantação de igreja, cara, que a gente tá muito tranquilo em se preocupar com pessoas, porque a gente não tem estrutura e nem ministérios que a gente precisa se preocupar. A gente pode simplesmente, as pessoas, e é assustador quando a gente chega para dizer assim, não, a gente está aqui para ajudar, e as pessoas ficam preocupadas, o que ele quer em troca, né? Por que ele está fazendo isso, né? E a gente precisa justamente demonstrar, não, nós estamos aqui dando o mesmo amor que Jesus se entregou na cruz por nós, para nos salvar. É esse mesmo amor de Cristo que nos motiva a vir aqui trazer o evangelho que salva, que transforma, e que pode mudar a sua vida hoje e principalmente eternamente, né? Então, esse é o amor que Cristo, e Paulo ele fala, né, em Efésios 5:2, e andar em amor como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta de sacrifício a Deus em aroma suave. Então, eu lembrei aqui de Lucas 9:23, né? Aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz e siga-me. É mesmo? Legal aí do serviço é que João 13, ele tá falando do serviço, mas mais adiante, no mesmo capítulo, ele fala do amor também. Sim. Ele fala, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. E aí o próprio Stott, depois ele caminha com essa ideia do amor, e eu fico pensando, cara, o quanto falta amor em algumas
eu vou usar o termo instituições evangélicas, porque eu não quero generalizar, então eu disse algumas instituições evangélicas. Nós temos alguns problemas aí. Primeiro, a igreja não sabe, e aí quando eu falo de maneira genérica agora, lidar com o pecador. As pessoas elas querem excluir primeiro para tratar depois. Só que quando a gente tem uma unha encravada, a gente não arranca o pé para tratar a unha encravada para depois colar o pé de volta. A gente trata essa unha ali, né? A gente põe um pé ali. Outra coisa, e não tem jeito, a gente acaba falando sobre isso, como que o partidarismo político ele entrou na igreja, impregnou na mente do evangélico hoje, que, cara, as pessoas estão divididas, elas não se amam mais. Eu percebo assim, o Jaziel Botelho fez uma charge essa semana que passou. Sim. Até postei nos meus stories lá. Ele desenhou uma igreja, aí a placa da igreja culto dos de direita, de 8 às 11 da manhã. Aí à noite, né, culto das 18 às 20 horas, culto dos esquerdopatas. A igreja está dividida, cara. Rapaz, um dia tá assim, mano. Eu tive uma surpresa aquele dia que eu tenho o Jaziel no Facebook, ele me seguia no Instagram, eu nem sabia, eu comecei a seguir lá também. Cara, tem cada charge. Você tá famoso, hein? Jaziel Botelho tá te seguindo, hein, cara? Mas tá achando que aqui Chama ele pra gravar. Chama ele pra gravar com a gente. Kenosis agora, o orgulho indo no oposto da Kenosis agora. Mas assim, a gente teria que lidar com isso de maneira saudável. Cara, eu não vejo nenhum problema a pessoa dizer que vota em A ou B, mas desde que ela saiba respeitar as diferenças, desde que a cristandade dela, se existe essa palavra, né, o cristianismo dela, não fique em segundo plano. Porque se você coloca o cristianismo em primeiro plano, você pode ir lá fazer suas opções políticas, enfim, a gente vai ter relacionamento saudável com isso. Mas a igreja hoje, ela está dividida. E vou te dizer mais, a nossa ordem de pastores, ela está dividida também. E aí a gente tem Vai, fala, Guto, você tá querendo falar? Não, é o que eu queria falar sobre unidade, velho. Porque sim, ontem, na minha lição, falava de unidade também, né? Que pega lá o Romanos 12, 14, 15, 16. Ali tem uma instrução de Paulo, né, para que sejam unânimes em tudo. E aí, na lição, o cara elencava umas 4 passagens bíblicas onde essa unidade, essa harmonia era uma ordem. Não era uma parada assim, se vocês quiserem, vocês concordem em todas as coisas, vocês sejam unânimes. Não. É muito interessante lá em Filipenses 4:2 que Paulo chega para aquelas 2 irmãs lá, que estavam brigadas. Paulo fala, resolve essa treta aí entre vocês, velho. Então, a unidade é uma ordem, né? Um mandamento, cara, na Bíblia. Não é uma parada assim, vai acontecer. Não, cara, você que tem que botar a sua igreja em ordem, você que tem que botar os seus relacionamentos em ordem, cara. Outro mito que a gente tem que acabar sobre unidade é que unidade não é uniformidade, sabe? A gente pode pensar diferente, sim, cara. Pode existir pensamentos diferentes e a gente vai ter que conviver com eles. E como é que a gente faz isso? Fazendo o que o Vini falou ali, que a sua fé ela vem primeiro e as suas preferências, as suas ideologias vêm em segundo plano. Um exemplo que eu gosto de dar, não sei se eu já dei aqui no podcast, é o projeto que a gente tinha de distribuição de sopa numa comunidade no morro aqui. A gente tinha nesse trabalho um tiozinho bolsonarista doente e a gente tinha uma menina que era militante de esquerda, velho. E os dois trabalhavam juntos nessa distribuição. Nossa. Porque ali a prioridade era Cristo, servir a Cristo, e as preferências deles, políticas, ideológicas, ficaram em segundo plano, porque é assim que a gente tem unidade, quando a gente obedece a Cristo. E aí entrar em treta aqui, né? Treta não podia faltar. A gente viu essa parada aí, o Vini falou da ordem dos pastores, né? Na nossa ordem, os 3 nós somos membros dessa ordem. E a gente viu uma situação dessa que foi claramente política, apesar da gente discordar, né, do que o pastor
do Ed, o que o Ed falou, mas a gente viu que o comportamento, pelo menos a impressão que foi dada, que a gente desconhece qualquer tipo de comportamento que alguém do conselho lá tenha ido procurar o Ed, né, diretamente, fazer aquele trabalho de acompanhamento, de conversa. Não, foi enviado umas perguntas para ele mandou um documento de resposta, fez até um e-book, quem quiser, e aí não gostaram das respostas, pediram para ele se retratar, ele disse que não ia se retratar e expulsaram o cara. Então, isso porque dizem, né? Não sei, não conheço a galera, mas dizem que a turma é meio de direita e ele já pende pro lado da esquerda. Então, o Ed é progressista, né? O Ed é progressista e a turma é conservadora. Uhum. Então a gente tem uma divisão, a gente não respeita as ideias. A gente pode discordar da ideia dele, da forma que foi falada, pode até entender, mas é a questão da liberdade, né? Eu escutei um cara que falou assim, a questão do respeito à diversidade de ideias. E a gente precisa, na igreja, a gente precisa lidar com essas diferenças de pensamento. O assunto não é o que aconteceu, mas eu queria usar só como exemplo para ver que às vezes falta esse diálogo no nosso meio diretamente e que a gente precisa trabalhar nas igrejas, nos nossos relacionamentos, para que não haja esse problema com coisas não essenciais à nossa fé. Isso se aplica muito no ministério de Jesus, que o próprio Jesus ele lidou com essas questões aí. Tinha os zelotes, né? Couro comia. Os Iscariotes. Iscariotes era terrorista, mano. Era homem-bomba, né? Quer dizer, era homem-bomba. Os caras... Eu vi uma pesquisa, não vi mais nada sobre isso, mas achei muito massa. Sicário era um assassino, né? Um tipo de assassino lá daquela região. Tem até um filme que é Sicário, que fala desses assassinos hoje, na atualidade. E esses sicários entravam no meio da multidão e esfaqueavam, cara. Os caras, imagina, velho. Possivelmente o cara era terrorista, mano. Pois é, você tava no meio da multidão, tomava uma facada, não sabia nem de onde veio, né? Você é doido. E Jesus, ele consegue juntar essa galera toda. E ainda bota um publicano lá. Pois é, cara. Ele é o cara mais odiado. Então, assim, teve cara que ficou ali de boa. Teve cara que... O publicano é tipo o brasileiro que paga pau pros Estados Unidos, né? Falei, sai correndo. Aí, pô, teve um episódio lá que os dois irmãos chegam, pô, mamãe pediu, né, não, uma à direita e outra à esquerda, aí os caras já foram, comem, e aí Jesus pega e vem intermediar aquilo tudo, com amor, com carinho. Então, meninos, não é assim não, vamos sentar aqui, vamos trocar uma ideia, vamos ter unidade aqui, porque é isso que o Gustavo tá falando, vamos aprender a lidar com o diferente, fiquem tranquilos, percebe? Eu penso como que é importante a gente ter esse tema, levar esse tema para o público, de ser semelhante a Jesus, de ser cristão de fato, não só ser um cristão no senso, né? Lá a gente responde que a gente é um cristão protestante, mas ser um cristão na essência, no comportamento, na fala, no trato com as pessoas, aprender a lidar com as diferenças, sabe? Rapaz, a gente está caminhando aí para um ano muito difícil, que é o ano político. 2018 já foi um ano difícil na esfera federal e agora a gente volta de novo para a esfera federal. E a igreja precisa demais ter maturidade. A igreja precisa ter maturidade. A igreja, mais do que nunca, precisa ser como Cristo nessa hora. E aí eu não estou falando que tem que votar em A ou B, não é sobre isso, não. Para mim, quem ganhar, ganhou. Eu tenho minha opção, tem mais quem ganhar, ganhou. Agora, a gente não pode sair da eleição rachado, dividido, como foi em 2018. Mas, não, vou falar, não. Agora fala, irmão, fala aí, rapaz. Manda. Só eu que me queimo aqui nesse programa? Não, deixa quieto. Quem falou da parada do Ed foi eu, cara. Então, dessa vez que vai se queimar sou eu. Não, eu ia falar que se o Bolsonaro ganhar, só vai acelerar aí o processo das profecias de destruição da terra, do meio ambiente, de morte. Então, Jesus vai voltar. Mas não é algo para ficar, mas o conservadorismo cristão evangélico, principalmente no meio batismo, vai se dividir.
se Moro for candidato, porque ele é irmão batista, né? Ah, é, irmão Batista. Dizem, né, que ele é irmão batista. Não, é o Então o Deltan, Pascoal Piragini até pediu oração por ele uns anos atrás aí. Então, é o promotor que é diácono do Macaxi. Isso aí tá me dando trabalho na edição. Tô pensando a dificuldade de você pra editar essas partes. não, Cara, vai na íntegra, irmão. Relaxa que Ai. o povo que nos escuta é como Cristo. Vou Eles deixar são eu semelhantes fazer. é a nessas Jesus. horas que a gente vai descobrir se a pastorada ouve a gente. Não, mas isso aí, porque como verdade, fica na será que nós internet, vamos ser excluídos? daqui a 2 anos eles vão pegar esse episódio aqui e vão expor, né? Cara, Como- o bom é que para isso acontecer, eles vão ter que maratonar todos os episódios nossos para encontrar alguma fala nossa aí. Aí vai ser legal, a gente vai, pelo menos vai ter mais audiência. A gente já falou tanta coisa aqui, né, mano? Vamos lá. Se acontecer, a gente vai ter que exercer a longanimidade, né, cara? Que é aí, basicamente, a capacidade de suportar o sofrimento sem pagar o mal com o mal. Né? É interessante, né? Que vai muito além da paciência, né? Que às vezes a gente quer traduzir esse termo com paciência, né? Ele vai muito além do que isso. Ele quer. E é interessante que Pedro é o cara que trata sobre sofrimento, né, cara? Pois é. Pedro O cara que não soube sofrer quando pegaram o mestre dele, ele quis resolver no braço, né? Aí aprendeu. E ainda fugiu na hora da fogueira. Pois é. Mas eu acho que o sofrimento dele começou ali na fogueira, quando ele tava esquentando a mãozinha, e aí o soldado vira, você não tava com ele? Você é Galileu. Galileu tinha um sotaque forte, né? Você é Galileu. Aí ele nega pela terceira vez, o galo canta, Jesus olha pra ele. Pô, Aí Caraca, ele lembra... essa cena, essa descrição é cara, fantástica. Né? fenomenal, cara. Eu acho Não, que o dá uma sofrimento dor no de meu coração Pedro- quando eu leio essa passagem. Eu acho que o sofrimento de Pedro começa ali, cara. Eu acho que ele não tinha provado o que era sofrimento ainda, né? Tinha começado ali o sofrimento dele, você percebe? É por isso que eu acho que ele vem falar de sofrimento depois, né? Ele diz, né, que somos chamados a sofrer assim, né? Porque Cristo também sofreu, deixando-nos o exemplo para que sigamos os passos. Eu queria jogar na roda também Hebreus 5, de 8 a 9, porque é um texto, cara, que eu sempre lembro, eu não tenho certeza se eu entendo ele direito, porque ele diz, deixa eu achar, eu tinha pesquisado ele, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Ele está falando de Jesus aqui, né? Então, ele está dizendo que Jesus aprendeu a obediência pelo sofrimento, cara. Você vê, né, do papel pedagógico do sofrimento naquilo que Cristo quer fazer na sua vida, né? Te moldar a semelhança de Cristo, o sofrimento tá incluído aí. Não, é interessante que ele diz, né? Aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, né? A versão que eu tô lendo aqui. E é interessante que realmente ele ora no Getsemane sofrendo, e ele diz assim: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, o cálice da ira de Deus, né? Que seja feita a tua vontade. Então, realmente, ele sofreu ali e ele aprendeu a obediência naquele momento. Eu tenho uma frase legal aqui que eu acabei escrevendo um pequeno documentozinho aqui e se aplica, não foi para esse episódio, foi para uma outra ocasião, mas se aplica um pouquinho aqui. Fala sobre esse sofrimento que culmina na morte de Cristo, né? Diz assim, a morte de Cristo tornou-se consequência final do seu ministério terreno. Primeiro, ele sendo rico, se fez pobre. Ou seja, ele não deixou de ser rico, mas se fez pobre. E se fez pobre porque foi obediente. E sendo obediente, foi até a morte, o sofrimento. Com efeito, o Jesus rico, glorioso, abriu mão de uma riqueza e glória, vindo em forma de homem, vivendo como homem, estando entre os homens, e a todo momento fazendo questão de lembrá-los disso, sofrendo em obediência até a morte. Parece contraditório, que ele sendo rico, se fez pobre, e em obediência sofreu, mas não deixou de ser rico, mas se fez pobre. Que doideira, né? Que massa. Isso é longanimidade, pessoal. Isso sim é longanimidade. E a gente deve ser como Cristo, né? Nessa disposição e paciência em passar pelo sofrimento, suportar o sofrimento sem pagar o mal com o mal. E aí ele vai falar ainda da missão, né? Sim. O
devemos ser como Cristo em sua missão, né? Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E aí eu grifei aqui que é isso, né? Como Cristo teve que entrar em nosso mundo, nós também precisamos entrar no mundo das outras pessoas. É o que João Marcos está vivendo lá na plantação de igreja que ele está trabalhando. Não tem como você chegar lá, entregar um folheto e tchau. Entregar uma cesta básica, Deus te abençoe e tal. Você tem que entrar no mundo das pessoas, tem que falar como elas falam, se identificar com as dores dela, ou como o Vinícius faz com o pessoal de situação de rua, chegar com o pão, sentar na calçada com os caras que estão fedorento ali, estão alterados. Isso é a encarnação da missão, né? E para isso, Guto, João, a gente precisa vencer as barreiras culturais e preconceituais. E aí a gente volta em algumas questões, a gente vai batendo uma tecla que a gente já está batendo aqui já faz um tempo, inclusive. Como que a gente vence as barreiras culturais? Por exemplo, a sociedade mudou, a igreja também mudou, a Bíblia não muda, a gente entra na polêmica, então não precisa ser atualizado, né? A Bíblia não muda, mas a sociedade mudou, a igreja mudou. E como que a gente reage a essas mudanças, essas transformações, vai dizer se a gente está aplicando essa missão ou não, entendeu? Porque antigamente você conversava com um homossexual e você não sabia que ele era homossexual. Pouco se revelava. Hoje não. Hoje você vê uma pessoa na rua, não tem trejeito de homossexual, mas na primeira ou na segunda conversa ela vai falar sobre o relacionamento homoafetivo dela e vai te pedir oração. Entende? Aí de vencer as barreiras culturais e preconceituais. Porque, o sonho de todo mundo, principalmente de quem é pastor, é ver a igreja cheia de gente, de pessoas. João está começando um trabalho do zero. Eu tenho certeza que o produto final desse trabalho dele, ele já almeja lá no seu planejamento ganhar muitas pessoas para Cristo, levar muitas pessoas aos pés da cruz. Só que vem gente de todo tipo. Chega o cara que trai a esposa e que bate na esposa e nos filhos. Chega o cara que é homossexual, chega o cara que é drogado, chega a moça que faz programa para sobreviver, chega gente de todo, chega o cara que só nega imposto, que desvia dinheiro, chega gente de todo tipo, cara. E a gente quer transformar essas pessoas. E eu fico observando aqui que em nenhum momento esse capítulo do livro, ele diz que é a nossa missão transformar as pessoas. Isso é a missão do Evangelho, isso é a missão da Boa Nova, da Palavra de Cristo. Missão do Espírito Santo, né? Do Espírito Santo que convence o homem, né, do pecado, da justiça e do juízo. A nossa missão é só levar as pessoas até o altar de Deus. Resta Deus que faz. Então, essa missão encarnacional aí, se a gente não conseguir vencer os preconceitos, as diferenças culturais, cara, fica muito difícil. Eu acho que a crise da igreja é que ela quer fazer muita coisa, né? A gente sabe que fazer não é um problema para nós. Olha para as nossas agendas e nossas programações. A gente faz coisa pra caramba. Agora, a nossa crise é ser, né? Porque se eu for, de fato, parecido com Cristo, que é a proposta desse capítulo do Stott aqui, é só eu entrar no mundo das pessoas, me aproximar das pessoas. Eu não preciso estar falando de Jesus o tempo todo, porque Jesus vai estar aparecendo no meu viver, no meu falar, no meu respirar, na minha ética, no meu tratar, no meu olhar, né? E entra no ponto aqui, né, do evangelismo, do desafio do evangelismo, que isso aqui me tocou muito, cara. A pergunta que ele lança aqui é: por que nossos esforços evangelísticos são frequentemente desastrosos? Por que a evangelização é tão ruim? A nossa evangelização é tão ruim, tão ruim. Eu fui abordado por um cara no shopping, tava passeando com minha família, aí o cara me ofereceu uma oração. Aí eu, assustado assim, no meio do shopping, falei: pô, o cara vai orar por mim aqui? Eu falei: tá bom. Só que eu, com as manhas da evangelização na rua, não fecho o olho, né? Porque eu tava com minha filha no colo, fiquei de olho aberto lá. O cara orou e tal, aí chegou pra mim e me ofereceu um livro. Eu falei assim: é presente? Ele: não.
eu te vendo aqui por um precinho para pagar minhas viagens missionárias. Aí eu fiquei, assim, por dentro eu fiquei com vontade de dar um tapa na cara dele, porque aquilo é imoral, véio. Aquilo ali suja o nome de Cristo de diversas maneiras, se você pega um cara que não conhece a Cristo de verdade. Eu falei, não quero não, tô sem dinheiro aqui. Não, eu passo cartão. Desgraçado, velho. Aí, sabe, você tá vendo, mano? Que semelhança de Cristo tem com um cara desse? Eu tô dando um exemplo esdrúxulo. Isso aqui é ridículo, mas tem Não muita é não, gente. cara. Não É não, ridículo, mas é ridículo. não é não, porque Mas é isso acontece ridículo, muito. Mas é ridículo, velho. Não, sim, é assim, não é, sabe por quê? Porque isso é o que mais acontece, cara. Infelizmente é o que mais acontece. Por exemplo, ó, ano que vem, ou esse ano na nossa igreja, eu comecei a trabalhar ministérios. O que é um ministério? O que é ser ministro? Ano que vem eu vou falar sobre discipulado. Então já comecei a falar algumas coisas já agora esse mês sobre discipulado. E aí eu perguntei o que era evangelismo. Cara, a maioria maciça das pessoas dizia assim, evangelismo é entregar um folheto. É isso. Elas não sabem o que é relacionamento intencional. Esse cara aí, ele provavelmente acha, e aí às vezes o cara nem é mau caráter, às vezes, porque em outras vezes é sim. Às vezes um cara desse, ele nem é mau caráter, ele acha que evangelizar é vender um livro, levantar um recurso para ir para uma outra cidade e parar numa praça e com o microfone na mão e pregar a palavra, entendeu? Ou então entregar um folheto. Às vezes esse cara acha que evangelismo é isso, evangelizar é isso, entendeu? E aí, mais uma vez, eu faço meia culpa para nós, pastores, né? A gente precisa muito ensinar. Nosso rebanho não sabe o que é discipulado. Não sabe o que é evangelismo. E é interessante que vocês falaram aí nesse desafio da plantação de igreja, é uma coisa que a gente precisa controlar os impulsos, cara. Porque o impulso nosso é ver, por exemplo, uma igreja sair com um carro, com alto-falante, andando pelo meio do bairro lá, pregando o evangelho, falando de Jesus, parando em frente a algumas casas, e a gente querer fazer a mesma coisa que acha legal. E aí você para e olha assim, ó, peraí, nosso objetivo, qual é a nossa visão, né? Ser uma igreja dedicada para ensinar a Bíblia, amar a Deus e ao próximo, servir a comunidade, viver em oração. A gente vai conseguir ter essa imagem do futuro, alcançar essa imagem no futuro se a gente pegar um carro de som e sair fazendo a mesma coisa? Não vai. A gente vai conseguir fazer a mesma coisa se a gente for de porta em porta distribuindo folheto? Não vai. Então, como é que a gente pode conseguir isso? Criando relacionamentos. E aí é um trabalho de formiguinha, cara, porque a gente consegue entrar em 1 ou 2 casas. A gente consegue ter relacionamento com 1 ou 2 pessoas. E ainda relacionamentos não profundos ainda. Então é um trabalho lento. Eu ia dizer que demora, né? Demora. Numa casa hoje, mas... Demora para a pessoa confiar em falar. Tem um morador lá do parque, quase toda semana manda pensar, e aí, tá tudo bem? Ele tá ótimo, graças a Deus. É difícil ele dizer que tá, só se, né, teve uma situação que foi muito crítica, que ele disse, não tô bem. Aí, o que foi que houve? Minha filha sofreu um acidente, e a gente, não se preocupe, vamos orar por sua filha. Cara, Deus respondeu a oração, que essa menina saiu do hospital, da internação, 2 dias antes do que estava previsto, porque a cicatrização dela foi muito rápida. Nós cremos no poder da oração, né? E aí, cara, o que eu acho legal aqui, voltando pro livro, é que o John Stott, ele traz justamente um texto que não fala do ID. Ele traz justamente um texto lá de João que nem chega perto de Lucas, que Lucas fala, né? Que a mensagem de arrependimento e perdão dos pecados. Não, ele só diz assim, ó, assim, Pai, como o Senhor me enviou, eu também os envio ao mundo. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Ou seja, dizendo assim, ó, a semelhança do que Deus fez comigo, eu faço com vocês. Então, da mesma forma que eu cumpri a missão, que vocês cumpram a missão. E aí, como Jesus cumpriu a missão com relacionamento? Ele pregou, ele ensinou para as multidões, mas ele criou relacionamentos. E foram esses relacionamentos que fizeram com que a igreja chegasse onde é, o que ela é hoje. Cheio de gente transformada pela graça de Deus. É isso. Dando um salto aqui, que a gente já falou do sofrimento e tal, mas para a gente adiantar um pouco aqui, eu queria ainda falar sobre esse evangelismo desastroso nosso,
eu acho que tem a ver também com o discípulo que a gente gera, né? A gente tem crente de qualidade tão ruim porque a gente é crente ruim. Aí a gente reproduz aquilo que Jesus falou dos fariseus, né? Que anda no meio mundo para fazer um prosélito e transforma ele e faz dele 2 vezes mais filho do inferno do que a gente, né? Então, pode ser que a nossa qualidade, generalizando assim mesmo, né, grosso modo, a qualidade do discipulado da igreja é ruim. E aí, por isso que a gente tem tanta gente que acha que o genocida é o Messias, saca? Né? Que não vê a diferença num discurso violento com o discurso de Jesus. Então, a gente não está se parecendo com Jesus, e aí o que a gente tem feito mesmo é que a igreja seja motivo de chacota no mundo afora. Aí, né? A gente não vive conforme aquilo que diz, como o cara que é citado aqui. Ele fala que, basicamente, a pregação que ela é eficaz é aquela que é coerente, né, com aquilo que eu vivo. Então, talvez passe por aí. Ele cita também um professor hindu, que ele diz para os alunos deles cristãos, né, se vocês cristãos vivessem como Jesus Cristo, ainda estaria aos seus pés amanhã. Caraca. Aí tem outro, um reverendo ex-muçulmano, que diz, se todos os cristãos fossem cristãos, hoje não haveria islamismo. Pesado demais. Pesado. E é interessante que esse tipo de evangelismo que a gente ainda faz, né, fez com que 3 livros, vamos dizer assim, 2, né, livros se tornassem tão necessários, né, que é o Discipulado do Bonhoeffer, né, a formação de um discípulo de Kate Phillips, que a gente usa muito, e o livro mais recente, não tão recente, mas mais recente, que é o do Relacionamento Discipulador da Igreja Multiplicadora. E, cara, é interessante que são livros atuais e necessários, né? É necessário a gente ler e trabalhar aquilo ali, poder entender o desafio do evangelismo, que a gente precisa ser semelhante a Cristo, justamente para a gente realmente alcançar as pessoas com o evangelho que salve, que transforma, e não com tradições que muitas vezes, tradicionalismos, né? Tradicionalismos que muitas vezes são costumes de pessoas mortas que a gente absorve como sendo parte da igreja viva. E eu acho que tudo isso só é possível com essa última semelhança aqui, que é a habitação do Espírito, né? Que só é possível reproduzir essas obras, que são obras de Jesus, se o Espírito de Deus vir e de fato nos encher e fazer morada em nós, né? Então, é uma parada uma reflexão que eu sempre faço sobre a autodisciplina, as disciplinas espirituais, que são coisas boas, são coisas necessárias, mas essa disciplina não é suficiente para que a gente consiga, de fato, cumprir a vontade de Deus no mundo, né? Se o Espírito Santo não vier e nos encher e nos capacitar, né? Então fica para nós aí essa reflexão, né? De buscar, de fato, esse enchimento do Espírito, né? Que a gente fala tão pouco disso, né? Isso mostra, Guto e Vinícius, ouvintes também, que é aquele texto de Romanos 11, né? Não fazendo uma análise do texto, 11:36 fala, né? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. É por meio do próprio Deus, né, que a gente pode alcançar o propósito de Deus. Foi Deus quem nos criou, né, e é por meio dele, né, de Cristo, da ação do Espírito Santo, que a gente vai conseguir cumprir o propósito dele. O texto não é bem específico nisso, não, mas eu achei interessante trazer, porque, resumindo, tudo gira em torno dele, né? Tudo gira em torno de Deus, de Cristo e do Espírito Santo. Amém, né? Amém. A gente falou que ia fazer esse episódio em 30 minutos. Estamos aqui a 1h12 só falando do capítulo, né, que rendeu reflexões de coisas bem atuais. Isso porque a gente vai tomar um café semana que vem e vai botar o assunto em dia, né? Pois é. Se Deus quiser. Pois é, gente. Então é isso. A gente fica por aqui. Caro ouvinte, bom demais ter a sua companhia. Obrigado você que esteve até aqui com a gente. E este é o último episódio do ano de 2021.
né? Não é o último episódio da temporada. A temporada do podcast, essa só termina no dia 3 de janeiro. Então o último episódio vai ao ar no dia 3 de janeiro. Mas é o último episódio do ano. Então deixar os microfones abertos aí para saudações natalinas e de ano novo aí para vocês aí. Galera, um cheiro bem grande aí. Esse ano de 2021 foi bem desafiador, mas com a esperança bem mais próxima de que tudo que a gente passou, né, com a pandemia está acalmando e a gente está conseguindo voltar a um novo normal. Então que Deus possa continuar abençoando e cuidando da vida de cada um de nós, e que a gente continue nessa busca por estar mais próximo de Deus, por ser semelhante a Cristo e deixar que o Espírito Santo habite e haja em nossas vidas. E que 2022 seja um ano de crescimento, um ano de bênçãos, um ano cheio de vitórias em nome de Jesus. É isso. Realmente foi um ano muito desafiador. A gente aprendeu e reaprendeu muitas coisas, sobretudo valorizar a vida. E aí a minha mensagem hoje, concordo com o que o João disse, de que a gente precisa aproveitar aí esse final de ano para refletir, para buscar mais a Deus, se aproximar mais de Deus. E eu completo dizendo assim, se cuidem da saúde de vocês. Façam atividade física, bebam água. E se possível, façam terapia também, que é bênção, certo? Que Deus possa abençoar a gente aí nesse próximo ano, tá bom? Que 2022 seja um ano repleto da vontade de Deus, como foi esse ano agora. E um beijo no seu coração. E é isso aí, galera. Ouçam muito podcast em 2022, muito podcast. Compartilhe mesmo, sem dó, porque a gente quer ver esse trabalho nosso aí crescendo e chegando em mais gente aí. E eu queria agradecer a você que ouve a gente esse ano todo, cara. Eu tava olhando os indicadores ali do nosso podcast e nossa audiência é 30% no Espírito Santo, cara. E 15% em São Paulo. Então eu queria deixar um salve especial pra galera que ouve a gente aí de São Paulo. Eu só conheço a Elza, que ouve a gente, que tá no nosso grupo ali. Eu vou em São Paulo. Olha só. Depois do dia 9, se algum ouvinte aí quiser me recomendar alguma igreja pra visitar. Cara, Vinha de igreja, ele vai em igreja, em várias igrejas nas férias dele, então o pessoal não de São abro mão Paulo, disso não, cara, eu saio de férias, eu vou à igreja. Casa da Rocha. Você que é de São Paulo, eu queria ir lá, mas acho que é em Campinas a Casa da Rocha, eu acho. Você que é de São Paulo, eu vou ficar na Vila Verde, pertinho de Itaquera. Se de repente tiver alguém aí em pé, beleza? Vou estar no Rio também, se tiver algum ouvinte do Rio. Cara, 14% da nossa audiência é do Rio, velho. Pois é, eu já tenho uma igreja para visitar no segundo domingo, fica em Botafogo, uma igreja que fica ali perto de um morro que tem no bairro Botafogo. E eu vou visitar essa igreja, uma igreja batista lá. Mas se você quiser me recomendar aí alguma igreja para visitar, pode deixar aí nos comentários aí, me marca, beleza? Agendas abertas para Rio e São Paulo. Um dia eu quero ser chique assim, falar. Não, mas é só para visitar, galera. Não tem nada disso de agenda não, mano. Eu vou de chinelo de dedo, bermuda, vou dar de trança na agulha na cabeça. Então não deixe esse negócio de agenda, pregar, não me chama nem pra orar não. Eu gosto de sentar e só ouvir Deus falar comigo, só isso. E é isso, gente. Então, um abraço no seu coração e beijo até no seu coração. 2022. Um cheiro, galera. Valeu!